vou falar até aqui preposições e na próxima aula que eu marcar com vocês, de forma gratuita, a gente volta a retomar o mesmo material, beleza? Vamos lá, preposições. Vocês colocam assim, ó, servem basicamente para ligar dois elementos. Servem basicamente para ligar dois elementos. Servem basicamente para ligar dois elementos. Estabelecendo relação de dependência. Relação de dependência. Vou apagar aqui rapidinho e colocar o primeiro exemplo. Estabelecendo relação de dependência. Vai ser a mesma que está aqui? Isso. Por quê? Porque tem uma setinha. Tem? Eu necessito de palavras encorajadoras. Tem uma seta no necessito e encorajador. Massa. Aqui. Aí vem uma setinha. Olha só. O que a gente vai anotar aqui agora? As preposições servem basicamente para ligar elementos, estabelecendo a relação de dependência. Como assim relação de dependência? Se eu colocar assim, ó, eu necessito, tem algum sentido completo? Primeiro, não tem sentido completo. Ou seja, ele precisa de um complemento. E por isso que tem a relação de dependência. Pronto. Agora, se eu tirar essa preposição aqui, eu necessito palavras encorajadoras. Percebe que a relação aqui ficou faltando alguma coisa? Porque logo, quando a gente fala de eu necessito de alguma coisa. Então exige a preposição. Exige essa preposição. E está ligando o quê? O necessitar com quem? De palavras encorajadoras. Primeira setinha, eu necessito. Isso aqui é o que a gente chama de termo regente. Termo regente. O que é um termo regente? Aquele que teoricamente exige a preposição. Preposição. Termo regente exige preposição. Se eu tenho um termo regente, eu também vou ter um termo regido. Termo regido de preposição. Ou seja, é o que teoricamente aceita a preposição. Ô, brother, então numa estrutura de uma frase que tenha verbo transitivo indireto, sempre vai ter o termo regente e o termo regido? O termo regente e o termo regido. Sempre é uma palavra muito forte no português. Até porque, quando a gente falar no material de orações, você vai ver que uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, ela não vai precisar de uma preposição. Não entendi porra nenhuma. Calma, relaxa. Massa, top, coisa boa. Então, se ligou? A preposição vai ser teoricamente facultativa. De boa? Pronto. Termo regente e termo regido. Um vai exigir preposição e o outro vai teoricamente aceitar a preposição. Tranquilo? Só que eu vou um pouco mais além. O Wilson já deve ter falado com vocês que a preposição pode ser dividida em duas. Tem as preposições nocionais. Massa. Nocionais ou relacionais. Na minha visão, para exemplificar a coisa ficar melhor, nocionais e relacionais. Pode ter uma caralhada de conceito. O que eu posso dizer a vocês? As nocionais, as preposições nocionais, elas vão ter sentido. Sentido próprio. As relacionais apenas vão fazer o quê? Relação. Elas basicamente só vão ligar uma coisa à outra, sem fazer sentido. Sem precisar necessariamente fazer sentido. Como assim, professor? Relaxa.
Eu necessito de palavras. Esse dia aqui Não tem sentido. tem algum sentido? Tá ligando. Só tá apenas ligando. É uma nocional ou relacional? Relacional. Agora, se eu colocar assim, ó. É cedo. Hoje, cedo. Cedo ainda seria um predicativo, mas eu vou colocar uma coisa melhor. Ó, você já falou pro seu amor isso aqui, ó. Sem você, eu não sou nada. Ah, que fofinho. Ai, meu Deus. Acabou. Acabou, amor. Sem você eu não sou nada. Olha só, o que que tá trazendo isso aqui, ó? Essa palavrinha aqui, ó. Sem. Você sabe, ou vocês sabem, que essa palavra aqui está na lista do quê? Das preposições essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sob, traz. Agora percebe. Eu vou tirar. Você eu não sou nada. Essa frase teve algum sentido com a retirada? Não teve sentido. Agora, quando eu coloco uma preposição, a própria preposição vai trazer o quê? Um sentido. Uma ideia. Uma parada que, porra, sem ela... Sem. Agora, como a frase voltou a fazer sentido? Voltou. É uma preposição relacional ou nocional? Nocional. Tranquilo? Pronto. A partir daqui, a gente vai falar, vai introduzir as preposições. Então, vamos lá. Olha só. Falei sobre o termo regido e vamos falar outro exemplo. Amor de mãe. Fundamental. Amor de mãe é fundamental. Pronto, amor de mãe. Amor de alguma coisa. Olha só a preposição. Amor, mãe, é fundamental. Olha só, sacou? Tem que ter a preposição para quê? Para ligar as duas. Isso aqui é o nosso termo regente. E aqui é o nosso termo regido. E vocês vão ver que de mãe é uma locução adjetiva, que tem equivalência a um adjetivo. Troca o de mãe por um adjetivo, que vocês já estão ligados. Materno. Então, olha só. Isso aqui, basicamente, é uma locução adjetiva. Tranquilo? A gente vai falar sobre isso? Claro que vai. Tem aí, ó, as preposições essenciais. Não tem? Pronto. Vamos lá. 4 com A. Faz uma bolinha aí. Faz uma setinha, uma bolinha. Primeira. 4 com A. A, ante, até, após. 4 com A, ante, até, após. Com C, são 2. Com, contra. A primeira, a, ante, até, após. Eu coloco na ordem para, tipo, quando a gente visualizar, a gente já vem na ordemzinha, para não ficar separado, tá? Com a, ante, até, após. Com C, com, contra. Com D, de, desde. Com E, em, entre. Com, deixa eu ver aqui o próximo, com P. Com P, para, per, perante, por. Para, per, por, perante. Ou para, per, perante, por. Pronto. Com, agora, com S. Sem, sob, sobre. E o outro com T, traz. Pronto. Essas são todas as preposições essenciais. As preposições essenciais. Isso não quer dizer que uma palavra não vire uma preposição o quê? Acidental. Existe? Existe. Mas a gente vai falar sobre isso depois. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sobre, sobre, traz. Só que eu posso dizer uma coisa. Essas aqui são essenciais.
Eu posso chamar outras de mais essenciais ainda. Ou seja, aqui cai em todo o concurso. Todo. Uma dessas aqui, ó, nem existe mais, que é o P. P foi embora. Para, a, de, com, por, em. Para decomporem. Para decomporem são as preposições que são sempre utilizadas nos concursos. Sempre. Tranquilo? Para decomporem. Aí tem no material. As preposições, elas podem, teoricamente, fazer combinação ou contração. Tem aí, ó, combinação é uma preposição mais artigo. Só há um fator de combinação, é quando não se perde palavra. Como exemplo, ao. A combinação ao, porque é uma preposição mais artigo. Quando a gente vir para as contrações, eles vão perder alguma coisa. Quer ver? A preposição de mais a, artigo, fica da. Perdeu? Perdeu de. Ué, na verdade. A preposição por mais ó, que fica pelo. A preposição de mais e não é. De mais onde? Donde? Essa porra existe ainda, tá? Donde? Sei lá, qualquer preposição em mais um e ficaria como? Num. Ah, ficaria num? Ficaria num. Tranquilo? Aí tem até alguns exemplos. Primeiro, preposições introduzem. Não tem? Introduzem o quê? Primeiro, coloca locuções adjetivas. Locuções adjetivas? Isso, locuções adjetivas. E segundo, locuções adverbiais. Locuções adjetivas e locuções adverbiais. Um exemplo já está aí, que é o de mãe. Não tem o de mãe aí? Pronto. De mãe é uma locução adjetiva. Por quê? Porque tá como se fosse caracterizando qual é o amor. É qualquer amor? Não. É um amor de... Mas eu poderia... Tem um adjetivo equivalente? Materno. Um amor materno. Só que atenção, nem sempre vai ter adjetivo equivalente. Como exemplo, se eu colocar assim, ó, muro de pedra. Tem o de pedra, é realmente uma locução adjetiva. Não está qualificando esse muro? Tem algum adjetivo equivalente? Pedregoso, pedregulho? Não tem. Então, teoricamente, vai vir as locuções adjetivas para introduzir o quê? Uma espécie de um adjetivo que a língua portuguesa não tenha. Casaco de couro. Casaco courudo? Talvez não. Mas nem é para imaginar. É para você... Ah, essa aqui é uma locução que está qualificando? Então é uma locução adjetiva. Tranquilo? Pronto. A mesma coisa aí, ó. Primeiro exemplo. Amor de mãe. Amor materno. É uma preposição mais um substantivo. Ah, perdoe-me. Era para eu ter colocado aí, ó. Letra A. Locuções adjetivas. Equivalem a adjetivos. Coloca assim, ó. Estrutura. 2 pontos. Na letra A aí, ó. Estrutura das locuções adjetivas. É uma preposição. Estrutura das locuções adjetivas. É uma preposição mais substantivo. Isso equivale a quê? A uma locução adjetiva. Tranquilo? Preposição mais um substantivo. E equivale a quê? A adjetivo. De boa? Massa. Segundo exemplo. Eu construí um muro de pedra. De pedra. Preposição mais pedra. Substantivo. Equivale a uma locução adjetiva.
Outro exemplo de couro. De couro é uma preposição mais substantivo. Coloquei assim, ó, o atenção. A locução adjetiva, no atenção aí, ó, atenção. A locução adjetiva desempenhará função de adjetivo. A locução adjetiva desempenhará função de adjetivo. De adjetivo. Olha esse exemplo aqui, ó. Muro de pedra. Muro é um substantivo. Não é um substantivo? Tem, teoricamente, um adjetivo que está ao lado de um substantivo. Qual é a função sintática desse de pedra? Como adjetivo. E a função sintática de adjunto adnominal. Porque não está acompanhando o substantivo? É a mesma coisa. E se tiver, sei lá, o muro é de pedra? Vamos colocar. O muro é de pedra. Massa. Olha só, de pedra não é uma locução adjetiva. Só que essa locução adjetiva que está caracterizando o muro está dentro ou fora da função? Fora. Temos um verbo de ligação e de pedra vai ser o quê? Massa. Sacaram a ideia? Basicamente, as locuções adjetivas servem como adjetivo. Se estiver dentro, adjunto adnominal. Se estiver fora, predicativo do? De lá também não interrompe porque a preposição não tem função sintática. Exatamente, aqui não tem função sintática. Sacou a ideia? De boa? Vamos lá. Agora, letra B. Locuções adverbiais. Coloca assim, ó. Locuções que equivalem, bota equivalem a advérbios. Equivalem a advérbios. Equivalem a advérbios e são, bota assim, e são antecedidos por preposição. São antecedidos por preposição. O pedreiro construiu o prédio em um bairro nobre. O prédio em, olha só, um bairro nobre. O pedreiro construiu o prédio em um bairro nobre. Quem construiu o prédio? O pedreiro é o nosso. Quem constrói alguma coisa. Verbo transitivo. Construiu o quê? O prédio é o nosso objeto direto. Agora essa preposição que está introduzindo o quê? Isso aqui não dá ideia de lugar? Pronto, se dá ideia de lugar, é o que aqui? É uma locução adverbial. E equivale a um advérbio. É um adjunto adverbial de quê? Lugar. Tranquilo até aqui? E nobre? Nobre é como se estivesse caracterizando quem? O bairro. Aí vai ser, se está caracterizando, está dentro... Ó, que viagem, massa. Boa pergunta. E nobre? Nobre é um adjetivo. Está dentro da mesma função sintática do seu substantivo. Se está dentro da mesma função sintática, nobre vai ser o quê? Adjunto adnominal. De boa? E um como artigo, adjunto adnominal. É como se fossem funções sintáticas dentro de outras funções sintáticas. Não é numeral porque causa ambiguidade. É. Tu perguntou o quê, perdão? Não é numeral porque causa ambiguidade. Pronto, não é numeral porque causa ambiguidade. É um dos bairros ou é apenas um? Se está em dúvida, sempre vai ser artigo. Se ligou? O numeral seria mais um complemento. Mais um complemento.
os prédios foram construídos em vários bairros nobres. Aí, tipo, um deles, pronto, aí sim, esse um seria um numeral, porque vai identificar um. O Pedreira construiu o prédio em um bairro nobre e um bairro pobre. Aí seria numeral. Um numeral, porque aí introduziu o quê? Ele construiu apenas um em um bairro nobre e o outro em um massa. A gente ainda não falou dos artigos não foi? Eita, estopico. Massa, mas é bom, pô. Vamos lá. O outro exemplo aí, ó. O time vencerá a partida com certeza. Com certeza. Isso aqui não é uma preposição? Pronto. Preposição que introduz o quê? Uma locução adverbial. Uma locução adverbial de quê? Certeza. Da ideia de quê? Afirmação. É uma locução adverbial que? Afirmativa. Massa. Vamos lá. Embaixo aí tem locuções prepositivas. Temos locuções prepositivas. Coloca assim, ó. Conjunto de palavras. Conjunto de palavras que equivalem a uma preposição. Conjunto de palavras que equivalem a uma preposição. E no final eu coloquei exemplos. Depois de, aí vem vírgula, a, frente, de. Vamos lá. Quando a gente está falando dessas locuções prepositivas, isso aqui tudo, depois de, à frente de, são como se fosse preposições. Não tem função sintática. Ou seja, isso aqui só equivale a outro bizu. Geralmente, nas locuções prepositivas, o último termo será o quê? Preposição. Olha os exemplos aí. Depois de, antes de, ao lado de, à frente de. Quando a gente está falando de locuções prepositivas, tudo isso aí é uma preposição. E o último termo será o quê? Preposição. Vamos lá. Exemplo primeiro. Nós compraremos os uniformes depois do jantar. Depois do jantar. Depois do jantar. Qual é a nossa locução prepositiva? Depois do. Isso aqui é a nossa locução prepositiva. Tranquilo? E aqui é de, mais o artigo o. Tranquilo? Outro exemplo. O caderno do aluno desapareceu com... Aí foi a mesma coisa, talvez. Não foi não, perdoe-me. Vamos lá. Vamos fazer essa questão aí e depois a gente volta para o artigo, tá? Esse com rapidez aqui não é adverbial de modo, não? De modo. Adjunto adverbial de modo. Não era, eu coloquei, mas não era locução prepositiva, não. Façam essa questão aí, rapidão. Se tem contração? Se tem contração com rapidez? Não. Não tem contração, não. É uma preposição com um substantivo. Aí é como se fosse uma locução adverbial. Viu?